Existe um personagem de Naruto que quase ninguém lembra. Ele apareceu pouquíssimas vezes, nunca participou de uma grande batalha e nunca derrotou um vilão importante. Mas mesmo assim, ele é um dos personagens que teve a escrita mais bonita de toda a obra Naruto. E esse personagem tão bem escrito é Bunpuku. Talvez você não saiba ou não se lembre, mas o Bunpuku foi o primeiro Jinchuriki conhecido do Shukaku. Pode-se dizer que esse é o homem que entendeu uma biju. E isso foi muito antes do Naruto sequer nascer. Então se você acha bonito o Naruto entendendo Kurama, Kurama entendendo Naruto, é porque você não conhece Bunpuku e Shukaku. Esse homem provavelmente foi o primeiro a provar que o ódio entre humanos e bijus nunca foi inevitável. Antes do vídeo continuar, jovem ninja, torne-se membro por um preço acessível. Quando pensamos no Shukaku, normalmente lembramos do Gaara, aquele monstro que não dormia, que desvivia por diversão e que tinha olheiras gigantes e bastante estilosas. Só que antes mesmo do Gaara, existiu outra pessoa, um velho sacerdote chamado Bunpuku, e a relação dele com o Shukaku era completamente diferente de tudo que vimos na obra. O Bunpuku nasceu já sendo o hospedeiro do Uma Cauda, ou seja, ele literalmente nunca conheceu uma vida sem carregar uma biju dentro de si. E isso aconteceu muito antes da distribuição oficial das bijus entre as 5 grandes nações. Na prática, ele foi um dos primeiros experimentos envolvendo um Jinchuriki. E desde o começo, a sua vida foi uma tragédia. Tragédia total. Os moradores da Vila da Areia tinham muito medo de Bunpuku. As pessoas rejeitavam ele era isolado dos demais, todos discriminavam ele. Esse ódio era tanto que chegou a um ponto em que as pessoas praticamente esqueceram o nome daquele sacerdote. Esqueceram que o nome dele era Bunpuku. Eles simplesmente acreditavam que aquele homem era o próprio Shukaku, o espírito da areia. Você lembra lá no clássico, quando o Gaara fica falando que é o espírito da areia e tudo mais? Ou que ele carrega o espírito da areia, no caso o Shukaku? Pois é. Tudo isso se dá graças ao Bunpuku, e muita gente não sabe disso, mas toda essa mística do espírito da areia veio desse sacerdote. Desde lá do clássico, o Kishimoto já preparou algo sobre o Bunpuku que viria a aparecer lá no final do Shippuden em alguns poucos flashbacks. Gênio demais. E essa história do espírito da areia é um detalhe tão minucioso que muita gente simplesmente deixou passar. Continuando, Bunpuku era tão desumanizado pelos aldeões da vila que ele basicamente deixou de existir. Para eles, o Bunpuku era apenas o recipiente do monstro, o mesmo que o monstro. Só que a história desse velho personagem começa a ficar incrível. Qualquer outro personagem desenvolveria ódio, o Gaara desenvolveu, e até mesmo o Naruto em alguns flashbacks e algumas cenas filler também, ele demonstra pelo menos um pouco de receio em relação a como as pessoas pensam sobre ele. É algo que basicamente todos os Jinchurikis passaram, mas o Bunpuku foi totalmente diferente. O Bunpuku não culpou o Shukaku e também nunca odiou as pessoas, nem um pouquinho sequer. Isso é completamente impressionante. Existe um diálogo entre Bunpuku e Shukaku que, honestamente, é um dos mais bonitos de Naruto. O Shukaku pergunta se aquilo não incomodava Bunpuku. Viver sozinho, não ter ninguém por perto, ter apenas um monstro para conversar com ele. O Bunpuku responde algo que resume completamente quem ele era. Ele diz que o coração humano é como reflexo na água. As pessoas falam uma coisa, mas sentem outra. Lá no fundo, todo mundo deseja ser aceito, mesmo quando um deles é uma besta. Cara, isso é totalmente profundo. O Bunpuku não estava tentando convencer o Shukaku. Ele realmente acreditava nisso, e talvez seja justamente por isso que acontece um momento histórico. O Shukaku olha para Bunpuku e diz que ele o lembra Hagoromo Otsutsuki, o Rikudo Sennin, o sábio dos 6 caminhos, o homem que criou as bijus. Pensa no peso dessa comparação. Durante séculos, o Shukaku viveu conhecendo apenas medo, ódio, violência, utilização como uma ferramenta, mas ele encontrou alguém que simplesmente resolveu tratá-lo como uma pessoa, e não como uma arma ninja, não como um demônio ou um monstro. O Bunpuku tratou Shukaku como amigo. Após Shukaku dizer essas palavras para Bunpuku, o velho começa a chorar. Chorando, Bunpuku diz que aquelas foram as palavras mais gentis que alguém já havia dito para ele, e isso quebra o coração de qualquer um.
porque mostra que aquele velho senhor passou uma vida inteira sem ouvir uma única palavra de carinho. A única criatura que realmente o compreendia era justamente aquele que todos chamavam de monstro. E Genin, todo mundo conhece a personalidade do Shukaku. O Shukaku é a biju menos sentimental de todas. Pra ele ter esse ápice de gentileza, cara, o Bunpuku tinha que ser sinistro. E isso muda completamente a visão sobre o próprio Shukaku. Porque muita gente acha que o Shukaku sempre foi cruel, mas será que isso é verdade? Ou o Shukaku apenas passou séculos sendo tratado como uma ferramenta? Quando alguém finalmente oferece respeito, o Shukaku responde com respeito. Quando alguém oferece amizade, ele retribui com amizade. É exatamente o mesmo desenvolvimento que Naruto teve com Kurama. A diferença é que Bunpuku fez isso décadas antes, e de um jeito muito mais sábio, maduro e difícil. O Bunpuku era mantido em cativeiro, ele não podia fazer nada, apenas ficar numa cela conversando com o Shukaku no escuro. Imagine isso durante uma vida inteira. Inclusive, nas palmas das mãos de Bunpuku existiam 2 kanjis gravados. Em uma mão estava o símbolo de aceitar e na outra coração. Separados parecem palavras comuns, mas juntos esses kanjis formam a palavra amor, ironicamente igualzinho o que o Gaara tatua em sua testa no futuro. Olha como Kishimoto cria uma ligação silenciosa entre os 2 Jinchurikis do Shukaku. Um carregava amor na testa, o outro carregava o amor literalmente nas mãos. Outra curiosidade bem interessante é o próprio nome de Bunpuku. O seu nome faz referência ao conto folclórico japonês Bunpuku Shagama, uma história sobre um tanuki que recompensa um velho por sua bondade. Percebe como tudo se encaixa? O Shukaku também é inspirado em um tanuki. O Kishimoto praticamente transportou esse conto para dentro de Naruto. O Kishimoto sempre manda muito bem com essas adaptações folclóricas, bizarro. Outro detalhe que quase ninguém comenta é que Bunpuku foi um dos raríssimos Jinchurikis que chegaram até a velhice. A maioria dos hospedeiros acabava sendo desvivido muito cedo, ou enlouquecia, ou perdia completamente o controle da biju e assim por diante. O Bunpuku envelheceu de forma natural, e isso mostra o quanto ele dominava aquela situação terrível em que a sociedade e os militares o colocaram. Inclusive, as habilidades de Bunpuku eram extremamente impressionantes. Ele podia controlar a areia através do Shukaku, mas além disso, ele possuía um nível altíssimo de Fuinjutsu, selamentos. No anime, por exemplo, ele é mostrado sendo capaz de selar o próprio Shukaku dentro de uma chaleira. Bunpuku também podia manipular correntes de chakra, algo extremamente raro dentro da obra. Essas técnicas ficaram em registros esses que seriam estudados muitos anos depois. Ou seja, ele não era um sacerdote pacífico, era um ninja extremamente competente. Mas afinal de contas, você sabe qual a parte mais triste sobre Bunpuku? Mesmo depois de ser desvivido, o povo de Sunagakure continuou sem entender quem ele realmente foi. Eles passaram a acreditar que o Shukaku era o espírito do próprio Bunpuku, como se aquele velho tivesse virado um fantasma. E como eu já falei antes, daí vem toda a história do Gaara ter o espírito da areia, do Gaara ser o espírito da areia. É muito triste e cruel pensar que a vida do Bunpuku foi tão difícil. Inclusive, em determinado momento, o Bunpuku diz ao Shukaku que um dia apareceria alguém que o salvaria. Na época, era apenas uma esperança tola, mas olhando para o futuro, é impossível não pensar no Gaara. Através do Gaara, Shukaku finalmente encontrou um mundo onde as bijus deixaram de ser apenas armas de guerra. O Bunpuku era tão sábio que ele já tinha isso em mente muitos anos atrás. Bunpuku é a prova que nem todos os personagens precisam aparecer durante centenas de capítulos. Às vezes, bastam poucas páginas para deixar uma marca enorme na história. Mas enfim, Geninzada, eu quero saber de vocês. Vocês lembravam do Bunpuku? Comente aí o que vocês acharam sobre ele. Deixe seu like, se inscreva e eu te espero numa próxima.